Ah, esses ursos coloridos, cada um com um símbolo na barriga, com certeza marcaram a vida de muita gente. Mas a história de como eles surgiram, e principalmente por que continuam tão importantes hoje, tem umas reviravoltas que, olha, são bem surpreendentes. Então, vamos juntos desvendar essa jornada completa dos ursinhos carinhosos. Quando a gente olha para eles, a primeira coisa que vem à cabeça é desenho animado, né? Que tudo começou com uma série de TV. Mas e se a história for exatamente o contrário? A origem deles, na verdade, não está na televisão. Está em um lugar bem mais inesperado. E aqui já vem a primeira grande surpresa. A ideia por trás dos ursinhos carinhosos não nasceu num estúdio de animação. Ela surgiu dentro de uma empresa com um objetivo muito, mas muito claro. É isso mesmo que tá aí, cartões comemorativos. Os personagens foram criados lá em 1981 pela American Greetings. E a sacada foi genial. Cada urso representaria um sentimento, uma emoção. Era a coisa perfeita para estampar produtos e criar uma conexão emocional imediata com o público. E olha só a velocidade com que tudo aconteceu. O conceito surge em 81. Em 1983, os brinquedos de pelúcia viram um sucesso assim, absurdo. E só 2 anos depois, em 85, eles já estavam nas telas do cinema. Foi uma escalada meteórica, do papel direto para a cultura pop. Claro, toda grande ideia precisa de um universo para poder existir, né? E foi assim que nasceu o Reino do Carinho, um lugar mágico lá nas nuvens. De lá, a missão dos ursinhos era bem clara: usar seus poderes para espalhar bons sentimentos aqui na Terra. Uma premissa simples, mas que se provou incrivelmente poderosa. Bom, com a história toda criada e os brinquedos já nas mãos das crianças, o palco estava pronto para uma verdadeira explosão cultural. Os anos 80 se tornaram, sem dúvida, a década dos ursinhos carinhosos. E só para a gente ter uma ideia do tamanho desse fenômeno, se prepara para este número: 40 milhões de ursos de pelúcia vendidos. Isso não era apenas um sucesso, gente, era uma febre global que definiu a infância de uma geração inteira. Mas o segredo não era só a fofura, não. Cada urso era mais do que um brinquedo. Tinha uma identidade própria, uma cor, um símbolo único que representava uma emoção. Isso criava uma conexão super pessoal, e todo mundo podia escolher o seu favorito. E que personagens, hein? Tinha a líder, a ursinha ternura, o adoravelmente ranzinza zangadinho, o sempre otimista boa sorte e a animadinha, que era tipo a líder de torcida do grupo. Essa diversidade de personalidades ensinava uma coisa muito importante, que todo sentimento é válido. E aí o ciclo se completou. Nascidos em cartões, transformados em brinquedos de sucesso, eles finalmente chegaram à televisão com especiais e filmes. Essa estratégia foi o que consolidou o lugar deles no coração do público e os imortalizou como ícones dos anos 80. Mas como é que uma febre dos anos 80 consegue sobreviver às décadas seguintes? É aí que entra a evolução, a necessidade de se adaptar para não cair no esquecimento. O que é natural, né? Os anos 80 acabaram, novas modas surgiram e aquela febre inicial baixou. A franquia encarou o grande desafio de se manter relevante, uma coisa que muitas marcas daquela época, infelizmente, não conseguiram fazer. E essa comparação visual aqui diz tudo. De um lado, a gente tem o visual clássico, aquele bem nostálgico, com cores pastel. Do outro, a versão moderna. Dá para notar como as cores ficaram bem mais vibrantes e a animação saltou do 2D para o 3D. Foi uma evolução visual necessária para se conectar com um novo público. A estratégia para sobreviver foi essa: renovar. Ao longo dos anos, vimos novas séries, novos filmes que reinventaram os personagens com visuais mais modernos e novas histórias. Tudo para garantir que a mensagem principal continuasse chegando a uma nova geração de fãs. E tudo isso nos traz a pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Por que, depois de tantas décadas e tantas mudanças, a gente ainda fala sobre os ursinhos carinhosos? Qual é o verdadeiro legado que eles deixaram? Essa frase resume perfeitamente a filosofia da marca. Cuidar não é um trabalho, é uma forma de viver. Não se trata só de fazer atos de bondade de vez em quando, mas de ter uma atitude constante de empatia e cuidado. Uma mensagem que, sinceramente, nunca sai de moda. No fundo, é sobre isso. Por trás das cores e de toda a fofura, os ursinhos carinhosos sempre tiveram mensagens muito profundas. Eles ensinavam sobre inteligência emocional, sobre empatia, sobre a importância de trabalhar em equipe e como resolver conflitos de um jeito pacífico. São lições que valem para qualquer época da vida. E talvez o maior superpoder dos ursinhos carinhosos seja exatamente este. Eles deram às crianças uma linguagem para falar sobre emoções.
Num mundo que muitas vezes nos ensina a esconder o que sentimos, eles celebravam a partilha de sentimentos como um ato de força. E isso é transformador. Então, para a gente terminar, fica essa reflexão. Em um mundo cada vez mais complexo, às vezes dividido, qual dessas mensagens de empatia, de trabalho em equipe e de cuidado com o outro ressoa mais forte hoje em dia? A resposta, talvez, explique por que esses ursinhos continuam sendo tão queridos.